Você já acordou no meio da noite com o coração apertado, fazendo contas na cabeça, tentando descobrir de onde vai tirar o dinheiro do aluguel que vence amanhã? Já sentiu aquele aperto no peito quando o filho pede um lanche na escola e você precisa dizer não porque não sobrou nem R$ 5? Hoje eu vou te contar a história de Márcia, uma mulher simples que ganhava apenas R$ 1.200 por mês. 1.200. Menos que um salário mínimo e meio. E sabe o que é mais incrível? Enquanto os colegas dela, que ganhavam o dobro, o triplo, viviam afogados em dívidas, com o nome sujo, cartão estourado, pedindo dinheiro emprestado todo fim de mês, Márcia tinha paz. Paz para dormir. Paz para olhar nos olhos do filho. Paz que o dinheiro, por pouco que fosse, nunca faltava. E se eu te dissesse que o segredo dela não estava em ganhar mais, mas em descobrir uma verdade que a avó já sabia, e que Deus sussurrou no ouvido dela no momento mais escuro da vida, uma verdade tão simples que você vai até questionar: é só isso? Mas que tem o poder de transformar miséria em abundância, desespero em controle e caos em dignidade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem é para você que está cansado de trabalhar e nunca sobrar nada. Para você que se sente pequeno perto dos outros. Para você que acha que Deus esqueceu do seu bolso vazio. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva nesse canal. Porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente muda vidas. E essa história de Márcia pode ser o início da sua própria transformação. Fica comigo até o final. Você vai entender por que o que parece ser falta, na verdade, é a maior escola de abundância que Deus poderia te dar. Era o ano de 2019, no interior de São Paulo. Numa cidade pequena onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que notícia boa. Márcia dos Santos tinha 34 anos e trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade apertada, daquelas com ar-condicionado velho que faz mais barulho do que refresca. Todo dia era igual. O despertador tocava às 5:30 da manhã. Márcia levantava da cama que rangia, os lençóis poídos de tanto lavar, e ia até o quarto do filho, Gabriel, 8 anos. Que dormia agarrado num ursinho surrado que ela tinha comprado num bazar 3 anos atrás. O apartamento era minúsculo. 2 quartos, sala e cozinha grudadas, um banheiro com box quebrado que ela tapava com uma cortina de plástico. O cheiro de café coado na hora se misturava com o mofo discreto que teimava em voltar na parede dos fundos. Pelas frestas da janela da cozinha, entrava a luz fraca da madrugada e o som dos primeiros carros na rua. Márcia trabalhava das 8 às 5, de segunda a sexta, às vezes aos sábados, quando tinha fechamento de mês. Seu salário era de R$ 1.200 líquidos. 1.200. O aluguel comia 450. Sobrava 750 para tudo. Luz, água, comida, ônibus, material escolar, remédio quando o menino ficava doente, roupa quando rasgava e não dava mais para remendar. As mãos de Márcia eram ásperas de tanto lavar louça, passar pano, esfregar roupa à mão para economizar na lavanderia. Seus olhos tinham olheiras fundas, daquelas que nem base esconde. Mas tinha algo nela que incomodava os outros. Márcia não reclamava, não chorava no banheiro da empresa, não pedia dinheiro emprestado. Enquanto isso, as colegas de trabalho, que ganhavam R$ 2.000, R$ 3.000, viviam se lamentando. Ai, meu cartão estourou de novo. Ai, vou ter que pegar empréstimo para pagar o cheque especial. Ai, o carro quebrou e eu não tenho nem R$ 500 guardados. Márcia escutava em silêncio, organizando as notas fiscais do escritório, e pensava: como é que pode? Elas ganham tanto mais que eu. Toda noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Márcia sentava na mesinha da sala com um caderno azul surrado, daqueles de capa dura antiga, e anotava cada centavo que tinha entrado e saído. Seus dedos calejados seguravam a caneta com firmeza, quase com carinho.
Aquele caderno era mais que um registro, era um amigo silencioso, uma âncora, um mapa no meio do nevoeiro. Gabriel, de dentro do quarto, às vezes espiava pela fresta da porta e via a mãe ali, curvada sobre os números, a luz fraca da lâmpada amarelada desenhando sombras no rosto cansado dela. E ele não entendia, mas sentia que a mãe dele era diferente. Mas nem sempre foi assim. 5 anos atrás, Márcia era outra pessoa. Estava afundada em R$ 8.000 de dívida no cheque especial, 2 cartões de crédito estourados, cobradores ligando todo dia, boletos atrasados empilhados dentro de uma gaveta que ela tinha medo de abrir. Naquela época, ela trabalhava em 2 empregos. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. Gabriel, com 3 aninhos, ficava com a vizinha que cobrava R$ 200 por mês. Márcia mal via o filho, mal comia direito. Vivia de pão com mortadela e café requentado. E mesmo assim, o dinheiro sumia, escorria entre os dedos como areia. Ela não entendia. Trabalhava feito condenada e só afundava mais. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo desmoronou. Márcia estava no caixa do supermercado com Gabriel segurando na barra da saia dela, quando passou o cartão para pagar uma compra de R$ 80. Negado. Passou o outro cartão. Negado também. As pessoas na fila começaram a bufar. Impacientes. O segurança se aproximou. Gabriel puxou a saia da mãe. Mãe, o moço está bravo. Márcia sentiu o mundo girando. O rosto queimou de vergonha. Pediu desculpas, deixou as compras lá mesmo, pegou o menino pela mão e saiu quase correndo. Na calçada, com o sol quente de meio-dia queimando a cabeça, ela encostou na parede e desabou. Chorou ali mesmo, na rua, sem nem se importar com quem passava. Gabriel, assustado, secava as lágrimas da mãe com a mãozinha suja. Não chora, mãe, não chora. Naquela noite, Márcia não conseguiu dormir. O coração disparava, as mãos tremiam, uma dor no peito que parecia não ter fim. Às 3 da madrugada, a vizinha a levou correndo para o pronto-socorro, achando que era infarto. Não era, era crise de ansiedade. O médico receitou um calmante e disse: "A senhora precisa de ajuda." Não só médica. Foi uma assistente social do hospital que lhe entregou um papel com um telefone rabiscado à mão. "Procura esse lugar. É uma consultoria financeira gratuita da prefeitura. Vai lá, você precisa." Márcia guardou o papel no bolso e esqueceu. Uma semana depois, achou o papel dentro da calça velha, já amassado. Algo dentro dela sussurrou: "Liga." Na segunda-feira seguinte, ela foi. Era numa salinha apertada nos fundos da prefeitura, cheirando a mofo e café passado. E foi lá que ela conheceu Dona Rosa. Dona Rosa tinha 67 anos, cabelos brancos presos num coque, mãos enrugadas mas firmes, olhos que pareciam enxergar a alma. Era voluntária. Havia criado 5 filhos sozinha, lavando roupa para fora, limpando casa, vendendo bolo. E nunca tinha ficado devendo 1 centavo para ninguém. Márcia sentou na cadeira de plástico de cabeça baixa e confessou tudo. As dívidas, o desespero, a vergonha no supermercado, as noites em claro. Dona Rosa escutou em silêncio. Quando Márcia terminou, exausta de tanto chorar, a velha senhora pôs a mão sobre a dela e disse com voz mansa, mas firme como pedra: "Filha, você não tem problema de dinheiro, você tem problema de respeito." Márcia levantou o rosto, confusa. "Respeito? Isso, você não respeita o dinheiro que chega com tanto suor na sua mão. Você não sabe honrar o que é seu. E quando a gente não honra o pouco, Deus não confia o muito." Aquelas palavras caíram no peito de Márcia como pedras pesadas. Respeitar o dinheiro? Ela trabalhava feito escrava, e essa mulher vinha falar de respeito? Dona Rosa percebeu a revolta nos olhos dela e sorriu com paciência infinita. "Deixa eu te mostrar uma coisa."
A velha senhora pegou uma caixa de sapatos velha debaixo da mesa e tirou de dentro 3 envelopes. Um vermelho, um verde e um azul. Minha mãe me ensinou isso quando eu tinha a sua idade, e a mãe dela ensinou para ela. É simples, mas funciona. Márcia enxugou as lágrimas, desconfiada, mas curiosa. Todo dia que você recebe dinheiro, qualquer dinheiro que seja, você divide em 3 partes, 3 envelopes. Dona Rosa colocou os envelopes na mesa, um ao lado do outro, como se fossem sagrados. O envelope vermelho é a sobrevivência, aluguel, luz, água, gás. As contas que não podem atrasar de jeito nenhum. Esse dinheiro é intocável. Você não mexe nele por nada nesse mundo, nem se o filho chorar pedindo sorvete, nem se você quiser uma blusa nova. Intocável. O envelope verde é a vida. Comida, passagem, remédio, material escolar. O que vocês precisam para viver o dia a dia. Esse você administra com cuidado, mas pode usar. E o envelope azul. Dona Rosa segurou o envelope azul com carinho especial. Esse é o futuro. Mesmo que sejam R$ 10, 20, 50. Sempre, sempre, você guarda alguma coisa. Porque o futuro também é de Deus. E Deus quer ver se você cuida do amanhã, não só do hoje. Márcia balançou a cabeça, incrédula. Dona Rosa, com todo respeito, mas eu ganho R$ 1.200. Mal dá pras contas. Como vou guardar? A velha senhora não desviou o olhar. Filha, você não ganha pouco. Você gasta sem consciência. Sabe quanto de dinheiro você jogou fora esse ano comprando coisa que não precisava, comprando parcelado, pagando juros de cartão? Márcia ficou em silêncio. Sabia que era verdade. E tem mais. Dona Rosa puxou um caderno velho, azul, de capa dura. Você precisa anotar cada centavo, cada real, tudo que entra, tudo que sai, no papel. Porque quando você escreve, você respeita. E quando você respeita, Deus multiplica. É só isso? Márcia soltou um riso nervoso. 3 envelopes e um caderno vão resolver minha vida? Dona Rosa se inclinou para frente, olhos fixos nos dela. Não é o envelope que resolve. É a obediência. É a disciplina. É a fé de fazer todo dia, mesmo sem ver resultado. É honrar o pouco. Porque Deus está testando. Você sabe cuidar do pouco? Então vou te dar mais. Ela pôs a mão no ombro de Márcia. Mas tem uma coisa que você precisa fazer antes de dividir qualquer dinheiro, antes de anotar qualquer número. Você precisa agradecer. Agradecer? Márcia franziu a testa. Isso. Todo dia, quando acordar, antes de sair da cama, você vai dizer: obrigada a Deus por tudo, mesmo sem sentir. Mesmo com raiva, mesmo sem entender, porque a gratidão muda você primeiro. E quando você muda, o dinheiro responde diferente. Márcia saiu dali com os 3 envelopes de papel, o caderno azul que Dona Rosa lhe presenteou, e um misto de esperança e dúvida martelando no peito. No primeiro dia, Márcia acordou, ainda zonza de sono, e tentou dizer: obrigada, Deus, por tudo. Mas as palavras saíram fracas, sem vida, como se nem ela mesma acreditasse. Levantou, preparou o café, levou o Gabriel para a escola. Foi trabalhar. Nada mudou. No dia do pagamento, ela pegou os R$ 1.200 e, com as mãos tremendo, dividiu nos 3 envelopes. Vermelho, aluguel e contas fixas. Verde, comida e transporte. Azul, R$ 50 que sobraram. 50 míseros reais. Ela olhou aquele envelope azul e pensou: isso não vai dar em nada. Mas guardou mesmo assim. A primeira semana foi um inferno. Márcia sentia falta de comprar sem pensar. Parar no mercado e pegar qualquer coisa. Passar o cartão e esquecer. Agora, toda compra tinha que estar na lista. Todo gasto tinha que ser anotado no caderno azul. E o caderno não mentia. Ele mostrava, preto no branco, para onde o dinheiro ia. No terceiro dia, Gabriel pediu um carrinho de brinquedo na loja de R$ 15,90.
Mãe, por favor, todo mundo tem. Márcia sentiu o peito apertar. Dona Rosa tinha dito: espera 3 dias para qualquer compra acima de R$ 30. Mas aquilo era menos. Mesmo assim, ela respirou fundo e disse: filho, a gente vai pensar. Se daqui 3 dias você ainda quiser, a gente vê. Gabriel fez bico, mas aceitou. 3 dias depois, ele nem lembrava mais do carrinho. Foi aí que Márcia entendeu. A urgência era falsa. A vontade passava. No fim do primeiro mês, aconteceu algo que ela nunca tinha vivido. Sobrou dinheiro, não muito, R$ 23, mas sobrou. Pela primeira vez em anos, chegou no último dia do mês e tinha dinheiro na carteira. Márcia sentou na beira da cama, olhou aquelas notas amassadas na mão e chorou. Mas dessa vez não era desespero, era alívio, era esperança começando a nascer. Obrigada a Deus por tudo. E dessa vez, ela sentiu. O segundo mês foi mais difícil. Gabriel ficou doente. Febre alta, teve que ir no médico, comprar remédio. R$ 110 que não estavam no planejamento. Márcia olhou o envelope azul, os R$ 70 guardados, e a tentação foi enorme. Só dessa vez. Eu reponho depois. Mas a voz de Dona Rosa ecoou na cabeça. Intocável. Ela mexeu no envelope verde, cortou o supermercado pela metade naquela semana, comeu arroz com ovo 3 dias seguidos, mas não tocou no azul. E sabe o que aconteceu? Na sexta-feira, uma colega de trabalho lhe devolveu R$ 50 emprestados que Márcia nem lembrava mais. R$ 50 que apareceram do nada, como se Deus dissesse: estou vendo, continue. Os meses foram passando. Márcia já não andava curvada. Sua voz, que antes tremia quando o chefe reclamava, ficou mais firme. Seus olhos já não tinham aquele brilho apagado de quem não dorme direito. Tinha algo diferente nela. As colegas começaram a notar. Márcia, você emagreceu? Mudou o cabelo? Não. Ela tinha mudado por dentro, e isso vazava para fora. No 5º mês, o envelope azul já tinha R$ 400. 400. Márcia olhava aquilo como se fosse um tesouro escondido. E era. Mas foi no 7º mês que veio a provação de fogo. A geladeira quebrou, parou de funcionar de vez, a comida estragando, o calor insuportável, Gabriel reclamando. Márcia foi na loja. A geladeira mais barata custava R$ 980, parcelado em 12 vezes sem juros. O vendedor já estava preenchendo a ficha quando Márcia parou. Não, eu vou pensar. O homem revirou os olhos. Moça, tá em promoção? Amanhã acaba. Márcia saiu da loja. Foi para casa. Abriu o caderno azul, fez as contas. Se ela pagasse 12 vezes 80 e poucos reais, em 6 meses já teria pago quase 600. Se ela esperasse, juntasse o que tinha no envelope azul com mais 3 meses de economia, conseguia pagar à vista com desconto. Mas eram 3 meses sem geladeira. Ela olhou para o céu, pela janela da cozinha, e sussurrou: Deus, eu estou tentando fazer do jeito certo. Me ajuda. No dia seguinte, Márcia contou a situação para as mulheres do grupo de WhatsApp do bairro, aquele de mães, que trocavam roupas e informações. Uma delas, Dona Lourdes, respondeu: Tenho uma geladeira velha aqui que ainda funciona. Era da minha mãe. Você quer? Eu te empresto até você comprar a sua. Márcia quase não acreditou. Foram buscar a geladeira naquela tarde. Era velha, barulhenta, feia, mas gelava. E era de graça. 3 meses depois, Márcia entrou na loja com o dinheiro contado. R$ 980 à vista. O vendedor fez cara feia, mas deu 10% de desconto. R$ 882. Ela pagou, levou a geladeira nova no ombro dos entregadores e devolveu a velha para Dona Lourdes com um bolo de cenoura de agradecimento. Naquela noite, Márcia ajoelhou no quarto, depois de colocar Gabriel para dormir, e chorou de gratidão. Obrigada a Deus por tudo, por cada provação, por cada não, por cada espera. Obrigada.
E ela finalmente entendeu. Não era sobre a geladeira, era sobre confiar, era sobre honrar o pouco, era sobre obedecer mesmo sem ver o fim. 1 ano e meio depois daquele primeiro dia, na salinha da prefeitura, Márcia tinha R$ 2.300 guardados. 2.300. Nunca na vida tinha juntado tanto dinheiro. Mas a transformação verdadeira não estava no envelope azul, estava em Gabriel. O menino, agora com 9 anos, tinha um cofrinho em forma de porquinho que ele mesmo pintou. Quando ganhava uma moeda da avó, do padrinho, de quem fosse, ele corria para guardar. Mãe, já tenho R$ 32. E ele sabia dizer não. Não, obrigado, eu não preciso disso agora. As colegas de trabalho começaram a pedir conselhos. Márcia, me ensina a fazer aquilo que você faz. Márcia, como você consegue guardar dinheiro? E ela, tímida, mostrava o caderno azul surrado. Já na segunda versão, cheio de anotações, rabiscos, contas, foi quando a Sandra, a chefe do escritório, chamou Márcia na sala. Márcia sentiu o coração gelar. Será que fiz algo errado? Sandra fechou a porta e disse: Senta aqui, quero te propor uma coisa. Márcia sentou, tensa. Percebi como você mudou nesses meses. Você está diferente, mais firme, mais presente. E vi que as meninas ficam pedindo conselho para você sobre dinheiro. Sandra puxou uma pasta. Quero te oferecer uma promoção. Vou criar um cargo de assistente financeira aqui, para ajudar os clientes que têm dificuldade com organização. Salário, R$ 2.100. Você aceita? Márcia ficou sem palavras. R$ 2.100. Quase o dobro. Eu só tenho o 2º grau, Sandra. Não sou formada em nada. Sandra sorriu. Mas você tem algo que diploma nenhum ensina. Você sabe honrar o dinheiro. E isso, minha filha, não se aprende em faculdade. Márcia aceitou. Claro que aceitou. Mas a primeira coisa que fez com o aumento não foi comprar roupa nova nem celular. Foi dividir o dinheiro nos 3 envelopes. E o envelope azul ficou mais robusto. E sabe o que mais? Márcia descobriu que aquelas dívidas de 5 anos atrás, aquele desespero, aquela crise no supermercado, não eram castigo. Era proteção. Porque se ela tivesse continuado naquele ritmo, gastando sem controle, hoje estaria devendo 20, 30 mil reais. Mas Deus permitiu que ela quebrasse cedo, para aprender cedo, para se levantar cedo. E assim termina a história de Márcia dos Santos, uma mulher simples como tantas, uma mãe solteira que ganhava R$ 1.200 e vivia afogada em dívidas, sem esperança, sem paz, sem dignidade. Mas que descobriu o segredo que transforma pouco em muito, miséria em abundância, caos em ordem, honrar o que é seu. Olha bem, quando Márcia caiu no supermercado, humilhada, com o filho segurando na barra da saia, ela pensou que aquilo era o fim. Mas era o começo. Quando teve a crise de ansiedade, achou que estava morrendo, mas estava nascendo de novo. Quando a geladeira quebrou e ela teve que esperar, achou que Deus tinha se esquecido dela, mas Deus estava ensinando. Confie, obedeça, honre o pouco. Hoje eu te pergunto, a você que está me ouvindo, quantas vezes você reclamou do salário pequeno, mas gastou R$ 50 em bobagem sem nem perceber? Quantas vezes você disse que não sobra nada, mas nunca anotou para onde o dinheiro foi? Quantas vezes você pediu aumento para Deus, mas não cuidou do que Ele já te deu? O problema não é quanto você ganha, o problema é quanto você respeita, porque Deus não confia mais a quem não honra o pouco. E honrar não é só agradecer de boca, é anotar, é dividir, é guardar, é esperar 3 dias antes de comprar, é dizer não para o impulso, é escolher o futuro em vez do agora. A palavra de Deus nos ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. Não diz quem ganha muito, diz quem é fiel no pouco. Porque Deus está testando seu coração, não sua conta bancária.
Ele quer saber: você sabe cuidar? Você sabe esperar? Você sabe obedecer mesmo sem entender? Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja afundado em dívidas agora. Talvez ganhe pouco e ache que não tem jeito. Talvez esteja cansado de trabalhar e nunca sobrar nada. Eu quero te dizer, tem jeito. Mas o jeito começa em você. Começa hoje. Começa com uma decisão. Vou honrar o que tenho. Faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários, com todo o teu coração: obrigado, Deus, por tudo. Mesmo que você ainda não sinta, mesmo que doa, escreve. Porque quando você declara gratidão, você abre a porta da mudança. E eu vou ler cada comentário, cada um. Se essa história tocou teu coração, se você quer mais histórias que transformam, que curam, que restauram, se inscreve nesse canal agora mesmo. Porque aqui não é só entretenimento, aqui é alimento para a alma. A gente é uma família que acredita que Deus ainda faz milagres. E você é bem-vindo nessa família. Compartilha esse vídeo com alguém que está desanimado. Com aquela amiga que vive reclamando que não sobra dinheiro. Com aquele parente que está afundado em dívidas. Porque às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para ter forças para recomeçar. E não vai embora ainda, porque na tua tela vai aparecer outro vídeo, outra história. E pode ser exatamente a mensagem que você precisa ouvir hoje. Deus fala através de histórias. E Ele tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Ele transforme cada centavo das tuas mãos em semente de bênção. Que você aprenda a honrar o pouco. E que o pouco se multiplique como os pães e os peixes. Porque quando você é fiel no pouco, Deus confia o muito. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo capítulo. E lembra, honre o que é seu. Porque Deus honra quem o honra.